Muito boa noite a todos vocês que irão nos acompanhar, irão se juntar a nós nesta noite, quarta-feira, para o estudo da palavra do nosso Deus, cada dia com um tema diferente. Nós temos a mesma proposta aqui, que é aprendermos juntos com a palavra do nosso Deus. E nesta noite nós queremos trazer alguns princípios, nós queremos trazer alguns ensinamentos dentro da palavra para aprendermos com a palavra. Hoje nós falaremos sobre seguindo os exemplos. Há muitos exemplos na palavra de Deus a serem seguidos. Nós vamos separar 3 ou 4, dependendo da ótica de cada, mas 3 textos para nós vermos alguns exemplos dentro da palavra de Deus. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, dia 6 de maio, vamos falar com Deus, vamos orar. Enquanto isso, as pessoas vão chegando para participar com a gente. Junte-se a mim, junte-se a nós e vamos orar. Pai, nosso Deus, nosso Senhor, supremo és Tu, todo-poderoso, queremos Te dar graças e Te louvar, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor quis ser o nosso Deus, e nós queremos, Senhor, também pedir perdão a Ti pelos pecados que nós cometemos, e Deus, enquanto isso, queremos pedir ao Senhor que vai trazendo, Senhor, pessoas, famílias que possam se juntar a nós nesta noite, através dessa live, que o Teu Evangelho possa, Senhor, chegar a lares, a lugares que talvez ainda não tenha oportunidade. E Deus, nós queremos também pedir ao Senhor pela Tua igreja, que se encontra, Deus, sobre a face da terra. Obrigado, ó Pai, que ainda que as portas do templo fechem, ainda, Senhor, que a igreja que nós estamos acostumados, a casa, ela vem estar com as portas fechadas, nós sabemos que a Tua igreja, o Teu reino, permanece, Senhor, estabelecido no nosso meio. E obrigado por fazermos parte dele. Nós queremos pedir ao Senhor que vá de encontro a toda e qualquer necessidade das pessoas que irão nos assistir nesta noite. E que a palavra ela possa, Senhor, repercutir, fazer sucesso, possa ser eficaz onde ela vai chegar. Seja conosco. O principal, Tu és a pessoa, o agente mais importante no nosso meio. E nós oramos e entregamos total direção ao Teu Espírito Santo nesta noite. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Acabamos de orar. Espero que você também esteja orando. Espero que você esteja intercedendo aí pela sua casa, pela sua família. Afinal de contas, nós necessitamos de mais, de oração. E nesta noite, seguindo exemplos, nós queremos aprender alguns princípios, em alguns casos, com algumas pessoas. E o texto-chave para nós falarmos e seguir exemplo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. E aqui, o apóstolo Paulo, ele estava ensinando a respeito da liberdade do cristão. Que nós não estamos presos a nada, mas algumas coisas nós devemos fazer e outras nós devemos tomar a postura de não fazer, para não levar outras pessoas a se escandalizar e até mesmo pecar. Que nós não venhamos a ser pedra de tropeço para ninguém.
E no capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, um exemplo, ele sempre vai estar no nosso meio. Pessoas que são, pessoas que querem, pessoas que vão ter essa proposta de vida, elas sempre estarão espalhadas ao nosso redor, no meio da sociedade. E nós, como crentes, nós precisamos querer ser exemplos para a nossa geração, para a geração futura, dentro da nossa casa, no seio da igreja, fora da igreja. Nós precisamos ser os imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo da nossa época. Olha, me imitem, mas imitem a forma, o estilo de vida que eu escolhi ter, que é imitar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então hoje nós precisamos ter um alvo. O nosso alvo maior, nosso alvo sublime deve ser de fato imitar Jesus Cristo. Mas irmãos, Jesus, e eu percebo, né? Às vezes as pessoas comentam que, mas Jesus Cristo, ele era Deus, Jesus Cristo era o Filho de Deus, Jesus Cristo era divino. Mas além de Jesus Cristo, isso não implica que a gente não deva imitar Jesus. Ele se fez homem, se fez carne, habitou entre nós. Como homem, como servo, com obediência, e aí já tem alguns princípios para imitarmos. Observarmos a vida de Cristo e vivermos da forma que Cristo viveu, nós já estaremos muito aquém daquilo que nós planejamos para a nossa vida. Mas nós não vamos falar para imitarmos Jesus. Já que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, o encarnado, nós queremos ver algumas pessoas, carne e osso como nós, pessoas, seres humanos, sem a divindade, seres humanos que nasceram, vindo da natureza pecaminosa, ao contrário de Cristo, e que se tornaram grandes exemplos da sua época. E o primeiro exemplo que eu tenho, aqui para mim e para você hoje, está em Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, verso 15, o próprio livro traz o nome do nosso grande exemplo, que é Josué, um homem que decidiu abraçar a liderança da sua casa. Josué, capítulo 24, versículo 15, nós estamos falando de um homem, um exemplo, que decidiu abraçar a liderança da sua casa. E nós conhecemos aqui o contexto. Foi impedido de entrar na terra prometida. Deus levou ele até o monte, mostrou para ele toda a terra, toda a planície, toda a Canaã prometida, toda a terra dada aos judeus, e Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Mas Deus levanta um sucessor, alguém para substituir. É insubstituível. Mas aqui tem um grande princípio: ninguém é insubstituível. Que eu e você possamos entender essa verdade. E Deus levanta Josué e incumbe a Josué a tarefa de agora liderar a nação, liderar o povo. Mas Josué ele poderia muito bem ele se posicionar somente como líder espiritual da nação israelita. Mas o fantástico aqui é que Josué ele se levanta, ele se posiciona como líder da sua casa, como líder da sua família. Às vezes no nosso meio, às vezes entre a sociedade, nós vamos encontrar inúmeros líderes dentro da sociedade, líderes no meio de áreas trabalhistas, mas às vezes esses líderes são muito bons fora de casa, mas dentro da sua casa eles conseguem liderar.
esposa, os seus filhos, não conseguem liderar a sua família. E Josué, pelo contrário, ele se posiciona como um líder familiar. E no versículo 15, que é o nosso versículo-chave, diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, né, dos cananeus, cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué, ele já sabia o histórico daquele povo. Ele já sabia que o povo de Israel tinha uma facilidade muito grande a perder a sua direção, a perder a sua fé, a perder o seu posicionamento com Deus e facilmente se desviar em direção a outros deuses. E eles estavam indo para uma terra cujo lugar tinha vários outros deuses. Mas Josué, ele está querendo aqui, por meio de Deus, ele leva, ele chega diante de uma nação inteira e ele quer levar, ele quer influenciar toda a nação a tomar uma decisão diante de Deus e abandonar os deuses, aqueles deuses que eles vieram do Egito, deuses que eles conheciam, deuses que talvez familiares daquelas pessoas que estavam ali agora tinham adorado. Então eram outros deuses, e ele está dizendo, olha, vocês querem adorar aqueles deuses? Escolhem. Ou vocês querem adorar os deuses na terra na qual nós estamos indo? Porque vai chegar ali e vai ter outros deuses. Mas Josué, ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nossa casa, nos posicionarmos como líderes espirituais do nosso lar. Às vezes nós esquecemos que o nosso lar é um alvo, é um ponto onde Satanás está mirando. É um alvo que Satanás quer acertar com seus dardos inflamados. E não adianta. A base da sociedade é a família. A base da sociedade é a vida moral de uma família. Então, se a família estabelece princípios, se a família ela está debaixo da direção do Senhor, se essa família ela consegue estabelecer ensinamentos, direcionamentos da palavra de Deus, automaticamente ela vai influenciar a sociedade. Hoje nós podemos ver que, infelizmente, muitos homens não são líderes do seu lar. E isso é não vou dizer que é uma vergonha, mas isso é uma derrota. É uma derrota para os lares. Porque a Bíblia deixa muito claro em Efésios, capítulo 6, versículo 23, podemos abrir lá, Efésios, versículo 23, Efésios 6, 23, Deus, ele deixou para nós, ou para o nosso lar, uma hierarquia. Assim como há uma hierarquia na sociedade, no trabalho, na escola ou em qualquer outro setor, dentro do lar também deve haver uma hierarquia. E Efésios capítulo 5, versículo 23, está nos ensinando um princípio imutável, independente de quem seja o líder da casa, de quem está à frente do lar, se o lar é estruturado ou não, né? A Bíblia diz, porque o marido, né? Marido, homem, macho, é o cabeça da mulher, como também Cristo, a igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo.
Então a Bíblia está dizendo que o marido, o homem, é o cabeça da casa. E se o marido é o cabeça da casa, o que é esperado deste marido é que ele seja o líder, o cabeça, não só na assistência material, mas principalmente na assistência espiritual. O marido, ele precisa ser o guia a levar a sua casa e a sua família nos caminhos do Senhor. Então nós, homens, precisamos nos posicionar diante daquilo que Deus espera de nós. Eu e você recebemos uma missão de Deus. E a primeira missão que eu costumo dizer de todo homem, de todo cabeça, é que nós somos responsáveis por conduzir a nossa casa. Assim como lá em Efésios está falando, capítulo 5, no restante do texto que nós acabamos de ler, o versículo aqui, está dizendo que nós temos a responsabilidade, assim como Cristo, de entregar ou levar a nossa esposa, levar a nossa casa e apresentar a nossa casa diante do Senhor. Então, meus irmãos, cabe aqui a mim e a você entendermos que nós precisamos e não só ser um autoritarista, né, um general dentro da sua casa. Não vou me policiar aqui nas palavras, né? Mas há muito homem que age de... Ele coloca comida dentro do lar, ele, por ser o trabalhador, ele acha que ele manda e desmanda. Ele acha que ele é o dono do lar. Eu quero dizer para você, nós não somos dono do nosso lar. O verdadeiro líder de Deus, ele faz de Cristo, ele faz de Deus o dono do seu lar. E a gente se submete primeiramente ao nosso Deus. Então Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é bonito quando Josué, ele usa a palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, mesmo ele sendo líder, mesmo sendo ele o cabeça, ele está dizendo, eu e a minha casa juntamente seremos servos de Deus. E eu estarei aqui sendo o exemplo de ser o primeiro a servir ao Senhor para que os meus filhos, para que minha esposa, para que todo o meu clã possa me seguir. E, irmãos, Josué, ele tinha uma grande tarefa na sua mão, porque diz lá no versículo 14, agora, pois, de Josué, né? Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Ora, os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Então, Josué, para quem não sabe, na época de Josué, era muito comum as pessoas morarem em vilas. E provavelmente Josué, né, assim como tem a Vila do Chaves, vamos nos associar a alguma coisa aqui que a gente conhece, assim como tem algumas vilas em alguns bairros na sua cidade, principalmente cidades maiores, capitais, Josué é bem dono de uma dessas vilas. É bem provável que Josué não somente da sua família, eu, a minha esposa e os meus filhos, mas Josué estava falando também da sua parentela. Josué estava falando também de todas as pessoas que estavam dentro desse ciclo, dentro desta vila. E Josué diz, eu, a minha casa, eu, a minha parentela, eu e o meu vilarejo, vamos servir ao Senhor. E é claro, ele traz uma palavra aqui, influenciando, né, toda a nação de Israel. E é bem provável que, por meio deste grande exemplo de Josué, outras pessoas posteriormente
vieram também a ser grandes líderes dos seus lares e tomar decisões sábias, certeiras, sem equívoco diante do Senhor. E eu pergunto para você, homem de Deus, você tem sido líder da sua casa? Você tem conduzido a sua família a Cristo? Você tem exercido o seu papel? Cuidado, homem. O seu papel não é só colocar comida e pagar conta dentro do seu lar. O seu papel, primeiramente, é conduzir a sua família, os seus filhos, a sua esposa, a Cristo Jesus. E eu quero deixar uma palavra de encorajamento para você, homem. O mesmo livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Nós falamos, então, um homem que decidiu abraçar a liderança de sua casa. O que eu quero deixar para você, homem, você que está me assistindo, você que quer tomar uma decisão, você que quer fazer ou refazer uma aliança com Cristo e com a sua casa. Josué capítulo 1, versículo 9, diz assim: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós somos os líderes, irmãos, mas ainda assim precisamos do auxílio divino do Senhor. Amém? Em segundo lugar, irmãos, 2 Timóteo, o segundo exemplo que nós queremos ver, o primeiro foi um homem que decidiu abraçar a sua liderança espiritual dentro da sua casa. 2 Timóteo, vamos lá no finalzinho da Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Diz aí: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele está aqui exortando de uma forma bem paternal, amigável, de um líder, o seu amigo, o seu servo, o seu companheiro, o seu pupilo. Mas nós não estamos falando de Timóteo. Eu quero chamar a sua atenção aqui para duas mulheres que decidiram abraçar, ou melhor, duas mulheres que decidiram ser a maior influência dentro de casa. Volta um pouquinho, volta uma folha, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. 2 Timóteo 1, 4 e 5. Paulo ainda falando aqui com Timóteo: Lembro das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Vamos parar aqui. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Então, Paulo está dizendo a Timóteo: quando eu me lembro de você, Timóteo, eu lembro de um homem de fé. Um homem que não é fingido, um homem que não é hipócrita, um homem que não é político, né? Que não vive de politicagem. Quando eu falo político, é no mau sentido. E ele diz: a mesma fé, no caso, que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também agora, no caso, habita em ti. Então, irmãos, nós estamos falando aqui de mulheres que influência dentro dos seus lares. É muito, irmãos, é muito desagradável, é muito decepcionante nós
vermos às vezes que a mulher que está dentro de casa, a mulher que tem o seu espaço de atuação, assim como eu falei que a primeira função dada ao homem é ele direcionar, é ele cumprir o seu papel, a sua missão de líder espiritual dentro do seu lar. O primeiro papel da mulher também é ser exemplo dentro da sua casa. Porque é muito fácil, irmãos. Eu sei que a mulher ela passa por um período de subidas e descidas, né, de inconstâncias durante o mês, né, devido a algumas situações que são normais, típicas. Mas o que não é normal, irmãos, a mulher dentro da igreja, ela é uma coisa, e fora da igreja, ela é outra coisa totalmente diferente. Dentro da igreja, ela demonstra ser uma mulher espiritual, uma boa senhora, uma boa serva. Ela quer ser o exemplo dentro da igreja, mas quando chega dentro da sua casa, ela é o pior exemplo a ser seguido. Então, as mulheres precisam compreender que, ainda que os filhos dão trabalho, ainda que ser dona de casa não é uma tarefa fácil, ainda que muito honrosa, né, dentro da palavra de Deus e pelo próprio Deus, a mulher ela precisa ser exemplo, ela precisa influenciar, ela precisa decidir a ser a maior influência. E por que, irmãos? Por que eu estou falando aqui primeiramente ou especialmente para a mulher? Porque é mais comum que o marido, o homem, ele saia para trabalhar, ele vai trabalhar, colher o fruto da terra para sustentar a sua casa, e a mulher, ela fica ali um bom tempo, ou um tempo mais expressivo com seus filhos. E nós entendemos que os nossos filhos, eles são bombardeados na escola. Os nossos filhos, constantemente, eles vão aprender inúmeras coisas espirituais, éticas, morais, amorais, no redor do convívio deles. Mas a mulher sábia, a Bíblia diz em Provérbios 14:1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a tola, né, ela com as próprias mãos, ela vai derrubar. Então a mulher sábia, a mulher cristã, a mulher que teme a Deus, ela vai instruir, ela vai educar, ela não vai permitir com que a educação secular ela seja maior do que a sua influência que ela tem com seus filhos. Então, eu costumo dizer que para a mulher, o seu primeiro ministério começa dentro da sua casa. E eu pergunto, mulheres, será que você tem sido um grande exemplo dentro do seu lar? Será que você tem sido uma boa dona de casa? Será que você tem sido uma boa mãe? Será que você tem sido uma mulher sábia? Será que você tem edificado o seu lar? Ou você tem sido um péssimo exemplo para os seus filhos? Porque, irmãos, infelizmente isso acontece muito, né? Eu digo isso não só para os caso, eu digo para todos nós, homens, mulheres, jovens, crianças, que se tem um lar onde a máscara, né, para quem usa, é claro, se tem um lugar onde a máscara espiritual cai por terra, o primeiro lugar é dentro da nossa casa. É lá que nós temos um linguajar, às vezes diferente. É lá que nós temos uma conduta diferente. Nós estamos na igreja, abençoamos todo mundo. Estamos na rua, tratamos bem todo mundo. Mas às vezes chegamos dentro da nossa casa, irmãos. E ali nós tratamos a nossa família, qualquer um. Ou pior do que as pessoas que nós não amamos e não conhecemos. Então, irmãos, a Bíblia diz em 2 Timóteo, vamos voltar para lá, que, olha Paulo falando, tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes.
E ainda que era muito comum os judeus aprenderem, né, aos pés dos rabinos, era muito comum eles terem uma educação vinda de outras pessoas, dos seus aios, dos seus tutores. O papel importante aqui na vida de Timóteo foi da sua mãe, foi da sua avó. Duas mulheres, duas judias, e é engraçado que a herança vai passando de pai para filho, de filho para filho, e daí vai. E nós podemos ver que permanece naquilo que aprendestes, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Quem ensinou para você, Timóteo? Foi tua mãe. E ela aprendeu de quem? Aprendeu da sua avó. E talvez até a sua avó ensinou para você. É engraçado, irmãos, eles são muito marcantes na nossa vida. Há muitos princípios que eu carrego para mim hoje, que eu aprendi com meu avô. E assim, o meu avô, eu costumo dizer que ele não professava a mesma fé que eu, mas ele tinha uma conduta moral, ele tinha uma ética muito profunda. E para ele era tudo muito certo. O que é seu, o que não é seu, não põe a mão. E isso, irmãos, isso eu aprendi. Então, olha só, através de uma pescada com meu avô, através de apanhar frutas com ele, foram aprendidas não somente com palavras, mas principalmente com atitudes, com gestos que ele tinha diante da vida secular. Ainda que não temos uma vida secular, o cristão não tem uma vida secular, vamos dizer aqui, irmãos, mas às vezes, quando nós estamos fora do contexto da igreja, parece que nós mudamos muito as nossas atitudes. E Timóteo está sendo encorajado a seguir o exemplo da sua mãe, a seguir o exemplo da sua avó. Mulheres de Deus, mulheres tementes a Deus, mulheres que não tiveram fé fingida, né? E essa palavra ela é muito forte, irmãos. A fé fingida ali do texto, né, mesmo que você você está na igreja é uma coisa, você está na sua casa você é outra coisa. Perante as pessoas você é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Mas perante a sua família, quando você está fora do foco da luz, você é outra coisa. Então, mulher, seja sábia e entenda que é seu papel edificar a sua casa. A minha esposa costuma dizer para mim, né, que quem manda na casa é ela. O papel, a líder da casa é ela, né? Ela que tem que edificar a casa. E eu cobro ela também diante disso. Né, meu amor? E para você, mulher, para você, vovó, para você, titia, para você, mamãe, eu quero também deixar uma palavra encorajadora para você nessa noite. Também está lá em Provérbios, no mesmo Provérbios, que te ensina a ser uma mulher sábia. Provérbios também tem uma palavra exortante para mim e para você, né? Mais para você, né? Porque eu não sou mulher. Provérbios capítulo 31. Provérbios 31. Estamos hoje muito na era da beleza, né? Como diz minha mãe, todo mundo está querendo ser trabalhado na beleza. Mas a Bíblia diz aqui para nós, enganosa é a graça. Provérbios 31, versículo 30. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Seja uma mulher que teme ao Senhor. Amém? E isso vai te ajudar no seu comportamento dentro e fora da igreja. Então, irmãos, um homem que decidiu abraçar a liderança espiritual, mulheres que decidiram ser a maior influência espiritual dentro, no meio da sua casa, e Daniel, capítulo 1, abra lá, um jovem
que decidiu fazer a diferença fora da sua casa. Daniel, capítulo 1. Esse aqui é o texto dos acampamentos. Todo jovem, não tem um acampamento ou um jovem que não foi ao acampamento que não estou falando aqui coisas que todo mundo sabe, mas exemplos, irmãos, eles estão aqui para ser seguidos. E facilmente nós vamos encontrar pessoas que vão nos influenciar. E às vezes nós esquecemos daqueles bons exemplos que nós tivemos ao longo da nossa vida. E é bom a gente rever esses exemplos para que nós possamos, quem sabe, com a ajuda do nosso coração está ali sensível, e Deus, por intermédio do seu Espírito, toque no nosso coração e a gente volte a seguir esses exemplos. Daniel capítulo 1, aqui o contexto, Israel estava em declínio espiritual, moral, a nação estava destruída e, como circunstância da rebeldia de Israel, Deus permite o seu povo ser levado para o cativeiro. E o cativeiro acontece em 3 etapas. Daniel e seus amigos vão na última delas. E diante disso, havia um rei, Nabucodonosor, que havia sitiado Jerusalém. E esse rei, ele determina no capítulo 5, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos ao cabo do quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, de Mesaque e Azarias. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, vamos parar por aqui. Irmãos, talvez a gente pense assim, mas como assim? O rei simplesmente diz, olha, eu vou dar comida, vou dar ração, vou dar aqui manjares espirituais, não, materiais para os meus empregados. Vou usar a palavra empregados aqui, porque afinal de contas, Daniel e seus amigos, eles eram conhecedores, eles eram sábios, eles tinham estudos, e eles não foram para a Babilônia para trabalhar como escravos. E eles foram treinados para trabalhar, para assistirem ao rei e ajudarem o rei a ter mais conhecimento diante de tudo aquilo que ele necessitava, E, diante disso, o rei determina que, olha, talvez, sei lá, esses magricelas judeus, eles precisam se alimentar. E vou decidir aqui, eles vão comer, eu quero eles com a boa aparência, eu quero eles da melhor forma no nosso meio. Mas, talvez para Daniel e os seus amigos, eles não sabiam o procedimento daquela refeição. Não sabiam se iriam ou não estar pecando contra princípios, contra leis, mandamentos que eles aprenderam lá no meio da sua nação. E aqui fica para mim e para você, irmãos, um princípio fundamental como crentes. É que, independente de onde nós estamos, nós precisamos manter. É muito fácil para o jovem, principalmente para o jovem. Quando ele está na igreja, ele é uma coisa. Enquanto ele está na influência da igreja, do ciclo familiar, na sua cidade, ele tem um procedimento. E ele teme muitas coisas. Com a sua preocupado com o que vai comer, ele está preocupado com o que vai beber, assim como Daniel.
E naquela época havia muitas leis, havia muitas regras estabelecidas pelos judeus, do que podia e o que não podia comer. E aqui, quando eles chegam lá na Babilônia, um lugar totalmente ímpio, um lugar não temente a Deus, eles se mostram preocupados e eles decidem firmemente, olha, não sei se eu vou estar me contaminando, eu não vou comer disso aí, me dá alface, me dá almeirão para me comer, mas eu não vou comer a comida do rei, até mesmo porque o rei serve a outros deuses. Então, logo, se eu como a comida desses deuses, pode ser que eu também vou estar me contaminando. Irmãos, aqui o princípio aqui é estabelecido pela consciência de Daniel. E talvez eu e você, irmãos, nós perdemos demais a nossa ética, também espiritual, quando nós estamos longe da igreja. Talvez nesse período de pandemia, nesse período onde as igrejas estão fechadas, ou a maioria delas, né, estão de portas fechadas, é muito preocupante, porque pode ser que muitos de nós, além de perder o contato com a igreja física, nós também perdemos o contato com Deus. Nós estamos o quê? Nós perdemos a nossa ética, a nossa conduta moral e espiritual. Ao contrário de Daniel, que decide firmemente fazer a diferença no meio do seu povo. E você pode ver que os seus amigos acompanham ele. Então, olha a influência desse jovem. Será que você, jovem, está influenciando alguém hoje a fazer a diferença no mundo espiritual? Porque eu sei que nós gostamos de influenciar e somos também influenciados. Mas a questão é, será que o nosso foco permanece no Deus vivo? Será que nós estamos preocupados, mesmo quando nós estamos longe do pastor? Mesmo quando nós estamos longe dos nossos pais? Será que a nossa conduta, ela envergonharia Jesus Cristo? Ou ela tem envergonhado Jesus Cristo? Irmãos, eu me preocupo demais com essa nova geração do não tem nada a ver. É a geração que isso não tem importância, isso não tem nada a ver. Como dizia pastor Flávio, né? Existe um demônio, um diabo assolador de almas na nossa era, que se chama nada a ver. Então, cuidado com o nada a ver, jovem. Né? Eu sei que você tem uma vida pela frente, mas você pode escolher fazer da sua vida aquilo que Deus quer que você faça. Então, nós podemos ver que no capítulo 3, a gente não vai ver ali, o rei ele lança um decreto, onde que as pessoas precisariam adorar a ele, né? E diante disso, ele diz: tu, ó rei. Capítulo 3, versículo 6. Qualquer que não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha do fogo ardente. Então, Nabucodonosor, ele faz aqui uma imagem e ele diz que todo mundo deveria se prostrar diante dessa imagem. Mas o que acontece é que pessoas estão vendo que um tal de Daniel não está se prostrando. Então, o que eu vejo a respeito da influência do mundo hoje em dia é que o inimigo ele é muito sagaz, ele é muito sorrateiro. Ele não chega para nós dizendo: olha, eu sou Satanás, eu vim para te matar, te roubar, te destruir. Não. Primeiramente, Daniel chega lá no Egito e o rei oferece comida para ele comer. Fala: não vou comer. E depois, diante da posição dele, o rei diz: olha, vou lançar um decreto, colocar uma imagem, e quem não adorar a imagem vai ser lançado no fogo.
vai ser queimado. E o rei falou, está falado, está decidido. Diante disso, irmãos, o inimigo, ele vai sempre trazer para nós, primeiro, uma comida, um comportamento, uma roupa, algo bem sutil. Mas quando a gente menos percebe, nós vamos estar... Você agora vai ser pressionado a tomar uma decisão e ter uma postura. Ou você decide firmemente seguir o seu Deus, ou você vai morrer. Era isso mais ou menos que estava sendo colocado aqui para Daniel. E Daniel, ele de forma alguma, ele baixa a guarda. E fica para mim e para você aqui. Talvez muitos jovens hoje pensem da seguinte forma: eu vou ser um bom crente, eu vou ser um bom servo de Deus. Mas olha, entenda uma coisa, o momento de você tomar decisões é agora. É agora que você precisa decidir o que você vai ser. Quer fazer a diferença? Comece agora. Não agora. E é fantástico como que Deus ele vai agir, como que Deus vai mover, como que Deus vai fazer coisas extraordinárias diante de um jovem que toma uma postura de ser a diferença para o seu Deus. No capítulo 1, no versículo 17, ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas de todas as visões e sonhos. E eu pergunto para você, se Daniel, ele não tivesse uma postura de cristão, uma postura de servo de Deus, será que ele teria alcançado essa sabedoria? Será que seus amigos teriam alcançado essa sabedoria? Irmãos, como eu falei, o diabo é sagaz. Não sei se você sabe o nome que deram a Daniel. Parece ser aquela coisa assim, não, mas aconteceu, foi ocasionalmente. Não, não foi ocasionalmente. Deram o nome dele de Beltesazar, que significa Baal prover. Como assim? Deram o nome para o servo de Deus, que outro Deus é o provedor. Irmãos, o diabo é sujo. O diabo, ele quer acabar com a sua vida. Ele quer acabar com os seus planos. Ele sabe onde você pode chegar, se você decidir fazer a diferença. Mas Daniel também viu algo acontecendo no meio dele. No versículo 9, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão do chefe dos eunucos. Às vezes a gente acha que quando servimos a Deus, Deus ele só usa a nossa vida para abençoar outras pessoas, para atingir outras pessoas. Mas a gente não percebe que quando nós somos de Deus, Deus usa até outras pessoas para abençoar a nossa vida. Ele usa até o incrédulo para ser bênção na nossa vida. Situações mirabolantes para que a nossa vida seja em todo bênção. E aí você pode ver Daniel, ele não come, ele não adora um outro Deus, e é assim, ele vê o mover de Deus ao seu redor, ele vê um agir de Deus na sua vida, ele vê uma atmosfera se formando onde ele está, ali no seu trabalho, por meio de livramentos, por meio de bênçãos que Deus estava derramando ali. No capítulo 3, então, irmãos, nós podemos ver que Daniel, ele viu algo que eu e você queremos ver na nossa época. Capítulo 3 de Daniel, versículo 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os caldeus chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem cheiro de fogo passara sobre eles.
falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, façam o qual e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Irmãos, imagina um grande líder, um grande perseguidor, um grande blasfemo do Deus eterno, do Deus da Bíblia, do Deus que nós servimos, ele simplesmente dizer essas palavras, pronunciar, decretar essas palavras e dizer: bendito seja o Deus de fulano, bendito seja o Deus de ciclano, que é o único Deus que pode livrar, é o único Deus que pode salvar, é o único Deus que tem misericórdia. Irmãos, aqui para fazer influência. E aqui, um grande princípio é que se há uma área que nós podemos influenciar pessoas, é lá no nosso trabalho. Então você, jovem, você está aí se preparando, você está arrumando as malas para você ir para fora. Então, quando chegar esse dia, seja como Daniel, seja firme. Diferença, porque muito do mesmo já tem, muitos iguais já tem, mas seja você uma exclusividade e seja uma bênção onde você estiver. Amém? Então, para você, jovem, eu quero dizer o seguinte: independente de onde você esteja, Deus te chamou para fazer a diferença. Deus quer te dar, Deus quer te surpreender e dar a você inúmeras oportunidades de você influenciar pessoas na escola, lá no seu trabalho. Mas você precisa decidir quando você estiver tomando o seu café, né? Talvez aí hoje, quando você estiver escutando, decida firmemente não se contaminar com este mundo, não se contaminar com seus amigos, não se contaminar com as brincadeiras dos seus amigos, não se contaminar com o linguajar, não se contaminar com essa geração que não conhece a Deus e que não tem nenhuma reverência e temor pelo Senhor. E jovem, para você, eu quero dizer o seguinte, tá, meu filho? Isso serve para você. Eu quero deixar para você uma palavra também encorajadora. Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. Diz assim como eu deixei uma palavra encorajadora para os homens, uma palavra encorajadora para as mulheres, eu quero deixar uma palavra encorajadora para você, jovem. E diz assim, desculpa, eu falei Eclesiastes, isso mesmo, Eclesiastes mesmo. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que são e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus, um dia, parafraseando aqui, te pedirá contas. Então, a juventude é tempo de se alegrar, é tempo de aproveitar, é tempo de fazermos muitas coisas que talvez depois a gente não vai poder fazer. Mas não perca o temor de Deus. Não perca a oportunidade de você ser uma geração que precisa e necessita de mais. Amém? Então hoje nós falamos aqui de exemplos a serem seguidos. Falamos de Josué, um homem que decidiu abraçar a liderança espiritual da sua casa, de Lloyd e Eunice,
mulheres que decidiram ser a maior influência espiritual na sua casa, e falamos de Daniel e também seus amigos, que decidiram fazer a diferença fora de suas casas. Que Deus abençoe você, que Deus faça essa palavra brotar, ficar agarrada no seu coração, para que você possa ser bem sucedido. Você jovem, você adulto, você mulher. Então vamos orar. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade dada a mim, dada a vários outros pastores, irmãos, líderes, músicos, servos do Senhor, que diante, Senhor, desse caos que nós estamos enfrentando, temos tido a oportunidade de nos encontrar através das redes sociais, para falarmos do Senhor, para louvarmos ao Senhor, para aprendermos do Senhor. E Deus, eu sou grato a Ti mais uma vez, mais essa oportunidade que o Senhor me destes, para trazer aqui uma palavra encorajadora para os meus irmãos, meus amigos e família. Abençoe a todos, Senhor, e que cada um seja capacitado a aprender e a praticar aquilo que nós vimos aqui nesta noite. Como Paulo, que nós sejamos imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e pedimos sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Foi uma alegria estar aqui com você nesta noite. Deus te abençoe. Compartilhe aí com seus amigos esta mensagem e que ela possa chegar a lares que ainda não chegou. Deus te abençoe, Deus te guarde e que você tenha uma ótima semana, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau. Aqui quem fala contigo é o pastor Fred. Até a próxima.